Não se pode tomar a Bíblia literalmente, não se pode tomar a Bíblia interpretando-a de maneira atemporal. Porque deixa de levar em consideração o fato de que a Bíblia é um texto datado, condicionado historicamente. Os sentidos e significados da sua mensagem devem, portanto, ser atualizados. Nas palavras de Bento XVI, um teólogo conservadoríssimo, a igreja não deve impor como perene o que é contingente. A Bíblia fala hoje, mas a Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Se Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não falha, então também o texto não falha. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Eu quero estabelecer como marco zero da nossa conversa o período da Reforma Protestante. A Bíblia é o eixo ao redor do qual gira o protestantismo. A tradição da qual nós fazemos parte e somos herdeiros é a Reforma Protestante. Nós somos evangélicos de tradição reformada. E a Bíblia é o eixo ao redor do qual gira o protestantismo. O debate a respeito da Bíblia e a sua interpretação no contexto evangélico contemporâneo tem suas raízes naquele 1519, quando Martinho Lutero fez ecoar o que Karen Armstrong chamou de um grito revolucionário. Sola Escritura. Somente as Escrituras. Naquela época, a Igreja Católica, naquela época e ainda hoje, talvez, a Igreja Católica acreditava que somente o Papa, o Concílio de Bispos, tinham a competência para interpretar a Bíblia. Num debate público, em Leipzig, em 1519, um erudito perguntou a Martinho Lutero como o povo poderia compreender a Bíblia sem o auxílio dos papas, dos concílios, das universidades. E Lutero teria respondido que um simples leigo armado com a Escritura está acima do Papa ou de um concílio sem ela. Um simples leigo armado com a Escritura está acima do Papa sem a Escritura. Ulrico Zwinglio, na Genebra, Suíça, disse: a Bíblia não precisa de interpretação. Sabia de nada o inocente. A Bíblia não precisa de interpretação. A verdade é que os reformadores demoraram um pouquinho tempo para descobrir que isso não era verdade. Por exemplo, Lutero interpretava isto é o meu corpo como literal. E Zwinglio interpretava como simbólico. Lutero dizia, o pão da Eucaristia é o corpo de Cristo. Zwinglio dizia, não, simboliza o corpo de Cristo. E entraram num caloroso debate. Entre 1515 e 1519, 4 anos, foram escritos aproximadamente 28 tratados, debatendo as ideias de Lutero a respeito do pão, o corpo de Cristo. Lutero disse o seguinte, cuidado com Zwinglio. Evitem os seus livros como se fossem veneno infernal de Satanás. O homem está pervertido. O Zwinglio está pervertido. Ele se perdeu completamente de Cristo. Esse negócio de adjetivar os outros assim é antigo. Lutero também se envolveu numa celeuma com os camponeses no sul da Alemanha. Eles se rebelaram contra os príncipes. E Lutero foi apaziguar os camponeses dizendo que eles deveriam se submeter aos príncipes, que era por dever e obediência ao Evangelho, que os camponeses deveriam se submeter aos príncipes, virar a outra face e aceitar a perda dos seus bens, inclusive, se necessário, da própria vida. Os camponeses citaram a Bíblia e disseram para Lutero que a Bíblia havia os ensinado que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus
não importa se camponeses ou príncipes, todos carregam em si a imagem e semelhança de Deus. Bom, o Lutero não gostou. Ele disse que os camponeses, ele disse aos príncipes que os camponeses deveriam ser mortos, como se mata um cão raivoso, antes que o cão nos ataque. E disse ainda aos príncipes que matar os camponeses seria um ato de misericórdia, porque mortos estariam libertos da escravidão satânica. Estima-se que mais de 100 mil camponeses foram mortos. Com o aval de um teólogo interpretando a Bíblia. Depois da Batalha dos Camponeses, o Lutero desistiu dessa ideia que um simples leigo com a Bíblia é suficiente. Em 1530, a Reforma Magisterial decretou que somente, presta atenção, somente aqueles que fossem fluentes em hebraico, grego e latim poderiam ler e interpretar a Bíblia. Evidentemente, Lutero era uma dessas pessoas e escreveu o seu Catecismo Maior, publicado em 1529. E mais tarde, João Calvino também disse que o povo comum não era capaz de interpretar a Bíblia, e as institutas da religião cristã se tornou o guia protestante padrão para a hermenêutica bíblica. Bom, então eu tomo como verdades fundamentais, primeiro, que a Bíblia é uma fonte de autoridade. Segundo, eu tomo como verdade que há uma pluralidade de interpretações da fonte de autoridade. E terceiro, eu tomo como verdade que é impossível definir quem tem a prerrogativa da palavra final na questão da interpretação da Bíblia. Isto é, a Bíblia é o nosso livro-texto, mas ela é interpretada em tradições plurais. Da pluralidade de interpretações, qual delas é a correta, a ortodoxa, e quais delas correspondem à heresia? Quem pode dizer isso? Isto é, a Bíblia fala hoje, mas fala o quê? Que o pão é o corpo ou o pão simboliza o corpo? A Bíblia fala hoje, mas fala o quê? E quem arbitra? O debate, portanto, é hermenêutico. E toda a hermenêutica está em debate. O debate não é a respeito do texto bíblico, sua origem, sua natureza, até mesmo sua autoridade. O debate é sobre a interpretação desse texto. É isso que está em discussão. Então eu creio, a respeito da hermenêutica e da interpretação, com o intuito de ouvirmos a Bíblia falando hoje, eu afirmo em termos negativos, me posicionando contra a hermenêutica fundamentalista, que se apropria do texto bíblico de maneira literal e atemporal. Apropria-se de maneira literal e deixa de levar em consideração os contextos históricos, culturais, os conceitos e as narrativas com seus significados dentro da realidade onde foram produzidos. Por exemplo, quando o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, Edson. Tudo que há em mim bendigo o seu santo nome, Senhor doutor em Bíblia hebraica. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Será que alma que está no seu texto em português significa a mesma coisa para Platão, o rei Davi, o apóstolo Paulo, Freud e você? Alma quer dizer o quê? O que é alma? Será que alma, que está em português na sua Bíblia, quer dizer a mesma coisa na Bíblia hebraica e no Novo Testamento? Então você não pode dizer que você sabe o que é alma no Salmo 103. Você, por exemplo, agora, eu tenho certeza, não sabe. Não é óbvio. Não é óbvio. Não se pode tomar a Bíblia literalmente, não se pode tomar a Bíblia interpretando-a de maneira atemporal. Porque deixa de levar em consideração o fato de que a Bíblia é um texto datado, condicionado historicamente. Os sentidos e significados da sua mensagem devem, portanto, ser atualizados.
Nas palavras de Bento XVI, um teólogo conservadoríssimo, a igreja não deve impor como perene o que é contingente. A igreja não deve impor como perene o que é contingente. A hermenêutica fundamentalista faz apenas uma pergunta ao texto bíblico. O que esse texto significa hoje? Se você foi para o seminário, você teve aula de exegese e hermenêutica. E a pergunta da hermenêutica é: o que esse texto significa hoje? Eu acredito que tem mais uma pergunta a ser feita. Além da pergunta, o que isso significa hoje? A pergunta, isso que significa, vale ainda hoje? Não só o que significa, mas vale, é vigente, está valendo? Porque se você não faz essa pergunta, você está congelado no tempo. Qual tempo? O tempo em que o texto foi escrito. Por exemplo, a família tradicional brasileira, que nós não sabemos mais qual é. É o modelo bíblico de família. Qual deles? Qual família é modelo na Bíblia? Qual das famílias? De qual época? Quer um exemplo simples? O apóstolo Paulo recomenda que os presbíteros devem ser maridos de uma só mulher, sugerindo que quem não postula a função presbiterial pode ter mais de uma mulher. Isso vale ainda hoje? Eu posso chegar na IBAB e dizer assim: irmãos, aqui na IBAB, quem quer ser presbítero tem que ser marido de uma só mulher. E levanta um gaiato e diz: pastor, mas eu não quero ser presbítero. Fala: irmão, então vale? Você pega de maneira atemporal, pergunta o que significa, tá? Não é só o que significa, é se é vigente, aqui ainda está valendo. É uma pergunta que precisa ser feita. Então, em termos negativos, eu me posiciono contra uma hermenêutica fundamentalista que interpreta a Bíblia de maneira literal e atemporal. Em termos positivos, eu creio que devemos interpretar a Bíblia de modo a buscar um sentido profundo no texto bíblico, um sentido que transcende a literalidade e a temporalidade, isto é, seu sentido implícito, que está além ou que excede o sentido explícito. O que eu quero dizer é que nós temos que ler não apenas as linhas, mas também as entrelinhas. Numa primeira dimensão, interpretar a Bíblia implica considerar que o texto, presta atenção no que eu vou te falar agora, o texto pode conter verdades, revelações, que o autor bíblico não tinha consciência enquanto escrevia. Ele escreveu nas linhas uma coisa, mas enquanto escreveu nas linhas, nas entrelinhas o texto está dizendo coisa que nem mesmo o autor original sabia que estava dizendo. Ou ele escreveu coisas nas linhas, e nas entrelinhas do que ele escreveu, ele deflagrou processos que ele não imaginou e que geraram resultados e realidades que talvez não passassem pela cabeça dele. Por exemplo, quando Paulo em Romanos 13 diz que devemos ser sujeitos a toda autoridade civil, porque toda autoridade vem de Deus, eu não penso que ele tinha alguma ideia do que hoje nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Mas o que ele escreveu foi suficientemente potente para relativizar o fato de que um homem só, não importa se seja o rei, o imperador ou o presidente da república, um homem só não detém todo o poder. E que todo o poder que um ser humano exerce por delegação divina, e que, portanto, só é legítimo como poder enquanto cumpre os termos da delegação. Deixou de cumprir os termos da delegação, é um poder ilegítimo. No Estado Democrático de Direito, além de Deus, nós temos a Constituição, por exemplo. Nós temos o povo, porque o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Está na Bíblia. Romanos 13. Romanos 13, o mesmo texto que é usado, ou que foi usado anos atrás para dizer para nós que crente vota em crente, irmão vota em irmão. E olha, irmão, vou te falar, viu? Isso aí dá confusão. Eu poderia usar os autores que o Edson, por exemplo, gosta, a Karen, mas eu vou usar um autor que eu li na Faculdade Teológica Batista em São Paulo em 1980 e pouco, Berkoff. Ele falou o seguinte sobre a relação entre a palavra humana e a palavra de Deus. Olha o que ele disse: o homem só conhece em parte e não está sempre consciente do que sabe. Além disso, ele muitas vezes falha em ver as implicações do que diz ou escreve.
É bem possível que suas palavras contenham implicações que ele não tenha visto. E se ele tivesse visto, ele não teria dito o que disse. Essas limitações, entretanto, não se aplicam no caso da palavra de Deus. O conhecimento de Deus é todo abrangente e é sempre um conhecimento consciente. Ao dar a sua palavra ao homem, Deus não estava apenas perfeitamente consciente de tudo o que estava sendo dito, mas também de tudo que isso implicava. As consequências deduzidas da Escritura foram previstas pela soberania divina. Esse cara, ele é da soberania. As consequências deduzidas da Escritura foram previstas, estou citando um teólogo bem conservador, tá bom? Previstas pela soberania e pela sabedoria infinita no próprio ato da criação, da inspiração. O revelador não somente sabia o que os homens iriam deduzir e quais as consequências, mas planejou que isso acontecesse. Assim, não somente as declarações expressas, explícitas, nas linhas, mas também as suas implicações, isto é, digo eu, as declarações nas entrelinhas implícitas, são e devem ser consideradas palavra de Deus. Por isso é que eu acredito que numa segunda dimensão, não apenas a gente buscar um sentido profundo do que está na Escritura, além da superfície, nós devemos interpretar a Bíblia levando em consideração as transformações históricas que a palavra original fez com que viessem a acontecer. A revelação bíblica carrega consigo a potência de engendrar transformações efetivas no mundo. Engendrar é uma homenagem ao Senhor, seu Pai. Por exemplo, o mesmo Paulo que recomenda que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, recomenda que os maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. O mesmo Paulo, ou alguém que escreve e assina como Paulo, o mesmo Paulo que proíbe que as mulheres falem na igreja, ensinem e exerçam autoridade sobre o homem, ensina também que no Senhor a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher e tudo provém de Deus. Todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois em Cristo fomos batizados, de Cristo nos revestimos, tanto homens quanto mulheres, tanto judeus quanto gregos, tanto escravos quanto livres, pois Cristo é tudo em todos. E por isso, mesmo na literalidade e na fixação temporal do texto bíblico que proíbe que as mulheres falem, ensinem, nós temos hoje no palco uma teóloga brilhante nos ensinando Bíblia e hermenêutica e história. Finalmente, importa sublinhar a exata relação entre Jesus Cristo e a palavra de Deus e garantir a compreensão que temos a respeito da distinção entre palavra de Deus, escrituras sagradas, Bíblia, Evangelho. Esses termos não são sinônimos. O nosso teólogo Edson já disse que escrituras em Timóteo não é Bíblia, Novo e Velho Testamento. Sagradas letras de Timóteo quer dizer o quê? Os 4 evangelhos? Essas coisas não são sinônimas. Mas eu quero citar, e você sabe, Karl Barth. A palavra de Deus é a palavra de sua graça. E se vocês perguntarem onde escutamos essa palavra de Deus, eu não posso fazer outra coisa senão mandá-los de volta ao próprio Deus, que nos deu a ouvir a sua palavra. A palavra da graça na qual Deus nos encontra é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Emanuel, Deus conosco. Essa palavra maravilhosa na qual crê a fé é a palavra de Deus, Jesus Cristo, em quem Deus anunciou aos homens sua palavra de uma vez por todas. Jesus Cristo é não apenas a palavra de Deus encarnada, como também a chave hermenêutica das Escrituras em sua máxima abrangência. Diante de Moisés e Elias, a lei e os profetas, Deus se pronunciou dizendo: esse é o meu filho amado, ouçam o meu filho. Provavelmente motivado por isso, o autor da carta aos Hebreus disse: tendo Deus outrora falado aos nossos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, hoje nos fala no Filho, em Jesus. Nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Nós não somos seguidores da Bíblia, nós somos seguidores de Jesus. A Bíblia fala hoje porque é a palavra de Deus, a Bíblia fala hoje porque é a palavra viva, a Bíblia fala hoje porque o Espírito Santo nos guia em sua interpretação, na busca dos seus sentidos profundos, além da literalidade e temporalidade, nos capacita a interpretar esta palavra, levando em consideração as transformações históricas que a sua mensagem deu origem. Diz o salmista
que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Também por essa razão é urgente afirmar que a Bíblia fala hoje. Enquanto a Bíblia fala, há luz. Quando a Bíblia é silenciada, o mundo regressa às trevas. Quando a Bíblia é lida como um texto seco, aprisionado no tempo, e interpretada literalmente, reina a escuridão. Quando prevalece a crença de que se deve afirmar apenas o que a Bíblia falou ontem, retornamos à densa noite de um mundo onde os homens valiam mais do que as mulheres, judeus valiam mais do que os gentios, ricos valiam mais do que os pobres. A mera repetição do que a Bíblia falou ontem perpetua pecados como racismo, sexismo e xenofobia. A Bíblia fala hoje. Levantemos as nossas vozes para anunciar a palavra viva de salvação, redenção e libertação. A Bíblia fala hoje. Amém. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter a vida. O cristianismo vem sendo retratado e reportado em vários círculos como religião do livro, justamente por causa dessa nossa relação com o texto bíblico. Evidentemente, nós somos, em alguma medida, a religião do livro. No entanto, isso é apenas uma faceta do que é ser cristão. Isso não define o fenômeno cristão de maneira integral. Quando a gente pensa no lugar da Bíblia, o lugar que a Bíblia tem para nós precisamos retroceder um pouquinho e pensar no lugar que a Bíblia, por assim dizer, tinha no movimento originário de Jesus. Quando eu falo Bíblia, eu estou me referindo aqui à Torá, como o pastor Edson já deu aqui a dica para nós. Então, para que a gente entenda o lugar que nós temos atribuído às Escrituras, a gente precisa pensar um pouquinho ao lugar que a Torá tinha no movimento originário de Jesus. Para isso, a gente tem que pensar em termos de contexto. No mundo que faz pano de fundo aos escritos bíblicos, às narrativas bíblicas, em torno de apenas 5 a 10% da população era alfabetizada. O que quer dizer que o acesso ao texto era muito pequeno. Nem todas as pessoas acessavam ao texto. E a gente precisa desdobrar essa informação adequadamente. Dizer isso é dizer que o texto não era um fim em si mesmo, mas o evento era o primordial para a fé dos primeiros cristãos. Isso implica que se trata de uma cultura, sobretudo, oral. E, nesse aspecto, a oralidade tem primazia em relação à escrita. Desse modo, o texto, de modo algum, é tratado como um fim em si mesmo. É interessante, quando nós lemos a primeira carta de João, que o autor vai dizer que aquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos no que se refere ao verbo da vida, é sobre isso que nós testemunhamos. O movimento originário de Jesus escreveu, editou, preservou, traduziu e interpretou. No entanto, o que a gente acessa quando acessa o texto neotestamentário não é uma discussão sobre o ser de Deus. Antes, é o testemunho de testemunhas oculares. É o testemunho de pessoas que experimentaram algo concernente ao verbo da vida. Tanto na comunidade do antigo Israel como nas origens cristãs, a aliança de Deus com seu povo nunca esteve firmada sobre um livro, mas sobre um evento. E esse evento era celebrado em termos de comensalidade, de uma mesa, seja na Páscoa, seja na ceia do Senhor. O que se celebra dessa forma é a origem de uma comunidade, e essa comunidade produz o texto que testemunha da sua experiência. Nas origens das comunidades judaico-cristãs, nos dias de Jesus, período aí que a gente vai denominar de judaísmo do Segundo Templo, a religiosidade predominante, que é aquela religiosidade que está expressa no texto que eu li para vocês, de João capítulo 5, ela transformou a experiência com o texto em algo definitivo em si mesmo.
e perdeu essa percepção de que o texto nada mais é do que um apontamento para uma experiência, um apontamento para um encontro. É como se ele fosse uma placa. Diferente do que as pessoas em geral pensam quando leem o texto de João, Jesus não está pedindo aos fariseus, que era predominantemente aqui o interlocutor em questão, não está pedindo que eles examinem o texto bíblico, mas está dizendo, vocês examinam. Eu sei que vocês são zelosos no sentido de averiguar do que o texto trata, mas é o texto que dá testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. A gente sabe muito bem que é possível que as pessoas tratem a Bíblia como palavra de Deus final em todos os aspectos da vida, que elas se dediquem a seu estudo porque consideram isso como um paralelo da vida eterna, sem que, contudo, elas tenham qualquer experiência viva com o verbo da vida. Muitas pessoas vão afirmar a inerrância bíblica, vão se dedicar a perscrutar, escrutinar, para usar mais termos difíceis e dar orgulho para o meu pai. Obrigada. Muitas pessoas vão se dedicar a escrutinar esse texto bíblico sem, contudo, ter qualquer vinculação experiencial com o testemunho que é dado nele. A Bíblia fala hoje, mas a Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Se Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não falha, então também o texto não falha. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Essa defesa da confiabilidade absoluta das Escrituras em todos os assuntos, cosmologia, biologia, geografia e quaisquer outros que vocês quiserem, produziu uma obediência cega nossa, que é a base dos vários fundamentalismos que a gente vem testemunhando. Fundamentalismos esses que geram posturas sectárias, dogmáticas, legalistas. É óbvio, gente, que enquanto texto clássico da fé cristã, a Bíblia é sem igual para nós. No entanto, ela não existe para inibir novas experiências com o verbo da vida, mas justamente para apontar para elas, para motivá-las, e inclusive para servir de parâmetro, de cânon, vara de medir, de julgamento para essas várias experiências. Por mais que a gente tenha a Bíblia em grande estima, como texto canônico e, portanto, insubstituível, enquanto comunidade da fé, nós não celebramos um livro que caiu do céu. Nós celebramos um pão vivo que veio de Deus. E é isso que a Bíblia segue nos falando hoje. Obrigada.